Olá, seja bem-vindo no meu canal Agregando Luz. Eu sou Bárbara, sou terapeuta espiritual. Eu estou aqui hoje porque eu quero deixar vocês com uma reflexão sobre a figura do terapeuta. O que é um terapeuta? Então, vamos lá. O terapeuta é uma figura que antigamente, digamos assim, nas décadas passadas, se costumava mais chamar de guia espiritual. O que fazia o guia espiritual? Guia espiritual, ele pegava uma pessoa totalmente leiga, que não sabia nada sobre expansão da consciência, espiritualidade, energias, enfim. E geralmente, como hoje, né, essas pessoas estavam perdidas, né, perdidona, digamos assim, em termos de problemas econômicos, problema de vida. Veja, esse quadro que hoje todo mundo fala que é por causa da expansão da consciência, da vibração, da energia, sempre existiu, na verdade. Nada mais do que uma coisa que se repete, é um ciclo que se repete, não é assim, essa não é uma época tão diferente de algumas épocas atrás que eu vivenciei, né? Então, o guia espiritual, ele pegava essa pessoa leiga e normalmente direcionava com aquilo que ele sabia, que eram os fundamentos básicos, né, sobre determinados conceitos espirituais. Por que isso? Porque a diferença enorme de época é a quantidade de informações hoje estão à disposição de todo mundo. Hoje praticamente todo mundo tem possibilidade de expandir a consciência. Hoje não é mais de exclusiva só do coach, do terapeuta ou do guia espiritual. A diferença qual é? Que a pessoa, digamos assim, leiga, muitas vezes quer ainda tá ainda naquela fase de quero a mágica, quero a pílula mágica, quero que você faça alguma coisa, um milagre, né? Porque muitas vezes quando a pessoa está no caminho, no processo, ela ainda não está sabendo exatamente quais são todos os passos, né, que tem que ser feito. E o que faz um terapeuta moderno? Tem, primeiramente, um oceano de informações imenso, né? Livros, palestras, enfim, informações sobre espiritualidade é o que não falta. Precursores, né? Aqueles que trabalharam 20, 30 anos atrás, trazendo informações importantes, hoje eles estão praticamente em disponibilidade de todo mundo, né? Autores e palestrantes e terapeutas, inclusive, né? Então, hoje praticamente a figura do terapeuta, digamos assim, que está bastante mais simples, por isso que está tendo essa expansão, né? No YouTube, no Facebook, no Instagram, de repente são todos terapeutas, todo coach, todo palestrante, e tudo bem, a época faz parte, eu já vi isso acontecer. Então, o que acontece? Quando uma pessoa entra no processo espiritual de expansão da consciência, é óbvio, né, que os primeiros dois centros energéticos, digamos, principais, que é o chakra cardíaco e o chakra da coroa, o coronário, automaticamente eles se expandem, né? Quando as pessoas começam a entrar nesse processo de espiritualidade, eles se expandem. Isso faz com que a pessoa comece a sentir mais amor, mais compaixão e seja impulsionada a querer ajudar as outras pessoas. Isso é muito bonito, a ideia de você se dedicar a ajudar os outros a sair dessa situação. Então, o que acontece por aí? A figura do terapeuta não pode ser levada de forma assim leve como está sendo atualmente abordada por muitos que se dizem terapeutas, que hoje passam uma disciplina, vendem um pacote de disciplina e já dizem, saiu daqui você pode já trabalhar, né? Porque a bagagem da experiência do terapeuta, quem faz é o próprio terapeuta, não é a técnica em si. A técnica ela vai te ajudar, com certeza, a ser uma ferramenta que ela vai impulsionar primeiramente a você, né? Eu fiz o curso, por exemplo, de Pranic Healing no 95 e fiz o curso de Theta Healing no 99. Foi, 99. Então, de lá pra cá,
eu não estava praticando para os outros, né? Eu estava praticando era para mim, porque nós temos que entender que quando a gente começa esse processo, isso não é Bárbara que está te dizendo, tá? Isso foi algo que me foi passado por um mestre, né? Master Choa Sui, que é um mestre que divulgou o Pranic Healing no mundo, né? Ele foi realmente uma figura para mim muito importante, ele marcou muito a minha vida, porque ele era muito realmente evoluído, né? Então ele explicava o processo que primeiramente tem que ser feito em nós, a limpeza, aquilo que é chamado de mudança de paradigma, aquilo que é chamado de mudança interior, evolução espiritual, elevação da moralidade, enfim, tudo isso primeiramente tem que ser feito em você. Você quer ser um terapeuta mesmo? Então fique sabendo, o processo primeiramente tem que partir de você. A primeira cobaia de você vai ser você mesma, né? Você vai ter que começar a tratar todos os problemas, todas as emoções, as memórias, lembrança. E olha, muitas vezes o caminho é árduo, não é tão simples assim, entendeu? Então assim, quando você começa esse processo, você não pode simplesmente se autotitular terapeuta só porque agora você está feito um curso, tomou um diploma, então você agora está apto a praticar terapias. Sabe por que eu vou te falar isso? Primeiramente, porque se você não resolveu a sua vida, você não vai ter pretensão nenhuma de resolver a vida dos outros, porque você não vai ser um exemplo. Né? Então as pessoas vão te ver por um momento, um determinado momento, elas vão te ver como aquela pessoa fantástica, deusa, mito, né? Que isso é um processo. Normalmente as pessoas te veem dessa forma, né? Endeusam você e colocam você lá no pedestal. Mas quando começa a observar a vida do terapeuta, elas começam a se questionar quem é você, de onde você veio, por que você está fazendo isso? Por que você quer me ajudar se você primeiramente não se ajudou? Como você pode ensinar prosperidade se você primeiramente não é próspero? Né? Tem pessoas que eu conheço no YouTube que são fantásticas, ensinam desse fantástico e tal, e que elas ensinam como fazer ficar rico em 5 minutos, em uma terapia, em um piscar de óleo. Mas essa pessoa já vieram com uma bagagem de riqueza, né? Então para ela foi fácil, né? Simplesmente ficar lá fazendo um canal, sendo youtuber, é fantástico. Agora vamos ver quem era essa pessoa antes. Ela se transformou, ela se mudou? Ou simplesmente fazer essa coisa, engrandecer o ego daquela pessoa? Porque assim, é muito bom, é muito positivo. De qualquer forma, você com certeza tá fazendo algo bom pela humanidade, porque ressonância, as pessoas te olham, te observam, dizem que você é linda, bonita, maravilhosa, tem uma energia fantástica, isso tudo bem, é fantástico, né? Mas assim, a carga do terapeuta é um pouco mais do que isso, porque sem querer, querendo, existem leis universais e você é assujeitado igual aos outros, né? Então o terapeuta, ele tem que entender que na medida que a pessoa entra na sua esfera energética, né, no meu campo energético, quando um cliente entra para mim, eu não posso ver ele só como um cliente que vai me dar dinheiro, mas eu tenho que ver como um ser que vem com uma carga kármica. Se está com uma doença, algo errado em algum momento da vida a pessoa fez. Pode ser nessa, em outra, pode ser... a pessoa pode até dizer que não é verdade, pode, né? Mas nós que somos terapeutas, nós sabemos que, na verdade, a doença veio não como punição, mas como consequência de atos errados. Então, tipo assim, quando uma pessoa entra no seu campo energético e quer que você ajude essa pessoa, ela se entrega a você, né? Porque você é um guia naquele momento, né? Naquele momento, líder. Então, ela vai te seguindo, vai seguir tudo aquilo que você vai falar. Mas você, para poder liderar, primeiramente você tem que ter feito um percurso de evolução sua pessoal, porque senão é tipo assim, vamos dizer que você está no meio da floresta, né, e encontra uma pessoa que também está perdida no meio da floresta igual a você. Então, quem dos dois vai liderar? Se nenhum dos dois fez o percurso para sair fora da floresta. Agora, muito diferente, chega o nativo do lugar e
já fez esse percurso mil e mil vezes, ele sabe perfeitamente. Então pega os dois e lidera, né? Lidera o caminho, ele guia fora da floresta. Então a mesma coisa, o terapeuta espiritual, ele para poder passar informações, para poder ajudar a pessoa a resolver a sua vida, ele tem que ter um fundo dele, ele tem que ter uma experiência, né? Não é assim, eu fiz o curso de Theta Healing, estou diplomada, vou começar a trabalhar o Theta Healing. Eu também, teve uma época que eu fiz isso. Inclusive, Vaiana Stibal, ela ensina o Theta Healing como uma técnica para ganhar dinheiro, né? Você fazendo os cursos, evoluindo com Vaiana Stibal, eu fiz, né? Eu tive o prazer e muita admiração que eu tenho para ela, né? Mas por ela ser americana, a cultura americana é essa, né? A cultura americana não se faz nada se não tiver uma troca em dinheiro de volta, né? Só que nossas culturas são um pouco diferentes, especialmente aqui no Brasil, onde se acredita que tudo que vem da espiritualidade tem que ser gratuito, né? Então, no caso, a Vaiana Stibal, ela ensina a ter um plano de marketing. Quando eu fiz o curso na Itália, eu assisti o plano de marketing, onde ela explicava que não é você que tem que pegar dinheiro, você tem que ter uma pessoa, uma secretária, ela que porque as pessoas associam você e o dinheiro de forma como se fosse sujo, entendeu? Enfim, o plano é muito interessante, né? Mas no começo, quando eu fiz o percurso, eu também fiz com essa ideia. Vou fazer tudo o processo de Theta Healing porque depois eu vou ser terapeuta. Mas, infelizmente, descobri em cima de mim mesmo que não é exatamente assim. Porque saber somente uma técnica e não ter profundidade é igual a você dizer que é instrutor de piscina e não saber nadar. Entendeu? Você pode saber tudo na teoria, mas se você na prática nunca nadou, você realmente não está sabendo nadar, mesmo sendo um perfeito, fantástico instrutor de piscina, de natação. Tá me entendendo? Então, o que eu quero dizer a você é o seguinte: quando você se auto-intitula terapeuta, guia espiritual, coach, ou seja lá o que for, líder, não importa, você tem que saber que você vai ser um exemplo para essas pessoas, você vai ser seguido por algumas pessoas, né? Quando a pessoa vem te pede ajuda, ela tá lá aberta e só quer sair das trevas, então vê você como uma guia esperta que já fez esse caminho várias vezes e conhece a estrada de olho bem vendado, tá certo? E ela te paga para você sair, né? Ela te oferece até dinheiro, diz, não, eu quero sair dessas trevas e te ofereço dinheiro para você poder fazer isso para mim. Então, se você não tá sabendo, saiba que você tá assumindo o karma daquela pessoa. Tem um livro muito bonito, O Mago de Stróbolo, ele é um livro iniciático muito bonito, que inclusive recomendo, se vocês puderem dedicar alguns dias para poder ler, assimilar muito bem esse livro, é fantástico, uma literatura muito bonita, muito profunda. O Mago de Stróbolo é uma pessoa que elevou tanto assim a sua frequência vibratória, assim, a evolução espiritual dele foi tão, sabe, ele passou de iniciações para iniciações, de vida para vida, e chegou a um ponto, né, nos anos 80, que ele encarnado, ele se lembrava de todas as encarnações dele, isso já era algo que era normal, comum para ele, né? Ele teve até a honra de ficar do lado de Jesus na época quando ele teve na Terra encarnado, né? Então ele lembrava de tudo, ele tinha uma expansão da consciência que ele próprio não sabia nem descrever de forma completa, porque a expansão da consciência, quando é real, quando é grande, ela não tem palavras, né? As palavras são limitadas, a experiência que faz a diferença. Mas nesse contexto, ele teve um trecho do livro, um capítulo inteiro que ele dedica a karma, né? Lei de causa e efeito. E quando ele fala disso, ele explica que quando uma pessoa doente entra no campo energético dele, pedindo ajuda para ser resolvido um problema de doença, vai saber qual é o tipo de problema, não importa, ele explica muito claramente, que é óbvio, né? A depender do grau espiritual de cada ser, porque Deus te dá o frio conforme o cobertor, tá? Não é assim, não é que Deus vai, povo, né? Ele conta, ele diz assim, teve uma pessoa, ele explica esse fato, teve uma pessoa que tinha uma gangrena, ele foi lá, tirou a gangrena imediatamente da pessoa, mas a gangrena apareceu no pé dele, né? Na perna dele. Só que, né? Isso foi por quê? Porque quanto mais você é elevado espiritualmente, mais, né? O cobertão é pesado, né? Então é assim, é óbvio que ele resolveu o problema, mas ele chegou até o ponto do hospital onde os médicos disseram que a perna dele era para ser amputada, né? E ele
obviamente tinha essa capacidade imensa de poder se conectar com Deus, né? Ele trabalhava de uma forma incrível, né? Aconselho vocês dar uma lida nesse livro. E é raro, viu? É difícil de se achar. Mas enfim, o conceito é que ele até chegou ao ponto, né? Quando de repente ele falou ao médico, né? Ele já estava pronto, já estava já tudo arrumado para fazer a cirurgia e a amputação da perna. E ele disse: vocês me dão algum segundo de tempo para eu poder ficar sozinho no meu quarto antes de perder minha perna? Então pronto, aí eles respeitaram, deixaram ele um pouquinho e tal, né? E aí ele entrou em meditação, obviamente, né? Na expansão da consciência, que é impensável para nós como os mortais, né? Ele conversando, dizendo: tudo bem, você quer minha perna, pode pegar, não tem problema. É só um pedaço de mim, não tem problema, pode pegar. E na medida, quando ele, tipo assim, ele soltou o problema, entendeu? No invés dele ficar se preocupando: ai, meu perna, eu não quero perder minha perna, o que eu faço, ele não entrou em desespero, ele simplesmente falou, ele se entregou, ele disse: não, tudo bem, Deus, se você está querendo pegar minha perna, pode pegar, não tem problema, eu tenho outra, né? Não tem problema não. E aí foi naquele momento que ele soltou o problema, né? Deixou pra lá, que a espiritualidade própria veio. E ele mesmo conta, dentro desse fato, ele conta que um ser de luz apareceu e começou a acariciar a perna dele, acariciando, até que a perna de repente não tinha mais gangrena. E aí o médico veio, né, batendo na porta e perguntou: e aí, estamos pronto? Ele falou: estou prontíssimo. Ele já estava em pé e a perna já não tinha mais gangrena, entendeu? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando vocês entram num processo de espiritualidade, é muito bom, é muito positivo você sempre se dedicar, ter esse impulso a se dedicar na vida dos outros, a querer mudar a vida dos outros, a querer aliviar a dor dos outros. Isso é muito nobre, né? É uma escolha muito nobre. Mas também vocês têm que estar cientes que para esse processo vocês precisam ter profundidade e vocês precisam ter maturidade espiritual. Porque se vocês não tiverem... Olha, com isso não estou dizendo que eu sou mais madura do que ninguém não, viu? Estou dizendo isso não. Mas, porém, é importante que vocês saibam. Porque quando, por exemplo, entrou na minha vida, muitos anos atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, entrou uma pessoa que tinha câncer de seio, né, no peito. Eu naquela época não estava matura energeticamente, espiritualmente, então eu simplesmente fiz como muito de vocês, né? Apliquei uma técnica, né? Entrei em teta, fui lá no sétimo plano da criação, dei os comandos, bababá, pronto. A menina, inclusive, já tinha retirado o câncer, ela só tinha medo que ele voltasse. Então, limpei as crenças, né? Fiz tudo o protocolo certinho do Theta Healing para poder resolver esse problema. Passaram uns 10 anos, então eu tinha até esquecido, sinceramente, dela, não vou mentir pra vocês. Eu nem me lembrava mais dela, né? Foi uma das... Muitos anos, recentemente, ela me apareceu, né? Eu tô falando, tipo assim, um ano passado, mais ou menos, eu acho, né? Ela me apareceu, ela disse: ó, sabe, se lembra de mim? Então, eu tô de novo com câncer no outro peito. Foi lá que eu comecei a refletir, né? Eu disse: poxa, possível uma coisa dessa? Coitada dessa mulher, tirou um peito e agora vai tirar o outro, né? E aí fiquei pensando, por que essa mulher tinha entrado 2 vezes dentro do meu campo energético? Por que por 2 vezes ela veio e por 2 vezes eu não soube ajudá-la? Até que eu comecei a entender que tudo aquilo que entra na minha energia, no meu campo energético, na minha vida, é minha responsabilidade. Então eu tive que tratar a mim mesma todas as crenças, todas as mágoas, todos o rancor que um câncer de mama traz consigo, né? Então, por exemplo, eu percebi que naquela época, quando fiz o trabalho a ela, eu não estava curada. Eu tinha muita mágoa da minha família, minha mãe, minha irmã, meu pai, e carregava essa dor de uma forma tão profunda que tudo ao meu redor, apesar de parecer muito bonito, na verdade não estava nada bonito, né? Então, é assim, eu tive que me analisar e entender o que esse cliente estava me dizendo, porque ela tinha vindo de novo a mim. E aí comecei um processo de auto-observação, onde foi que eu comecei a entender que todo esse processo, né, além de
poder eventualmente um dia desencadear um câncer de mama em mim também, né? Porque eu estava tendo a mesma vibração dela, porque nós entramos no campo energético de uma pessoa por ressonância, né? Que você queira ou não, mas você chega uma pessoa como você, que para você que tem um câncer em algum lugar, você tem que se analisar, tá? Você tem que ter a maturidade espiritual para você poder entender que essa coisa não chegou na sua vida por acaso. E quando você se cura, você automaticamente está curando aquela pessoa, né? O princípio é igual ao princípio do Ho'oponopono, quando o médico, que tem um nome complicado para repetir, mas o médico havaiano, ele entrou nessa sala psiquiátrica, né? Onde ele começou, ninguém queria ficar lá dentro, e de repente ele começou a dizer por que isso aconteceu comigo, por que isso entrou no meu campo energético. Então ele começou a curar a si mesmo, pegava a ficha do paciente e ficava olhando para si mesmo e curava dentro de si todo aquele processo, todo aquele lixo tóxico, né, que estava dentro dele. Por quê? Porque nós somos um. Ok? Não existe a separação entre eu e você, não existe a separação, não existe a distância. Então, se uma pessoa entra na sua vida e está com um problema, vocês têm que primeiramente enfrentar esse problema dentro de si, porque aquela pessoa não entrou na sua vida por acaso. E também não é somente isso, você vai assumir o karma daquela pessoa também. Porque se aquela pessoa chegou a um ponto de criar, por exemplo, um câncer, mas poderia ser qualquer tipo de outra doença degenerativa, Alzheimer, ou seja lá o que for, e olha, você como terapeuta, você se esbarra muito nisso, né? Porque as pessoas querem que você traz soluções, querem que você traz alívio. Então, quando uma pessoa entra no seu campo energético, tenha primeiramente cuidado de entender que entrou, não é por acaso, né, que entrou essa pessoa. Então você tem que primeiramente se analisar. Eu tenho tudo esse padrão vibratório que atrai esse determinado tipo de pessoa dentro do meu campo energético? Se a resposta é sim, começa a limpar. E depois que você limpou, é que você vai poder ajudar aquela pessoa, porque você já percorreu o caminho, você já sabe qual é a estrada para sair fora desse problema, e você vai indicar o caminho àquela pessoa. Então você tem que entender que ser terapeuta não é simplesmente colocar as mãos na cabeça e praticar uma técnica, botar um cone no ouvido, praticar uma técnica, fazer Tekraína, entrar no estado Teta e praticar uma técnica. Você primeiramente tem que tratar a si mesmo, porque dois fatores principais, tem vários, mas dois fatores principais é exatamente isso. Porque essa pessoa entrou na minha vida, entrou por ressonância, então se ela entrou é porque tem alguma coisa em mim. Caiu a ficha? Ótimo. Se você já resolveu, agora você sabe qual é o caminho. Então agora vai ter que trabalhar com ela e mostrar para ela qual é o caminho, porque você já sabe qual é, entendeu? Então esse que é o processo para ser um terapeuta com profundidade e não simplesmente um terapeuta de superfícies, que são aqueles que hoje está tendo esse boom na internet, né? Facebook e YouTube parece que praticamente viraram hoje mercado, né? de terapeuta. A minha terapia é mais rápida, a minha terapia é melhor, minha terapia aqui. Mas na verdade você tem que trabalhar a si mesmo, trabalhar a profundidade de si mesmo, para você poder realmente ter um equilíbrio econômico, um equilíbrio físico, um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental e um equilíbrio espiritual. Porque fique sabendo, quando você entra no campo energético de uma pessoa, todos os obsessores que estavam nela vão pular tudo em cima de você. E se você não tiver uma carga energética suficiente, um equilíbrio, uma força, você vai acarretar tudo. Eu tenho casos de uma minha cliente que ela toma ayahuasca, medita, faz um monte de coisa aqui e lá, mas ela não consegue sair do processo de vitimismo, do medo, da magia, do medo, né? E mesmo quando você conversa com essa pessoa, explica a situação, ela ainda nega, né? Então tá ainda mais na fase de negação. E ela tem um centro espiritual muito bonito, um centro muito lindo, mas espiritualmente falando não tem profundidade, ok? Então eu tô falando isso pra vocês
porque eu quero que vocês sejam terapeutas muito bem-sucedidos e não somente pessoas que estão ali só para ganhar dinheiro. Eu quero que vocês entendam que para vocês puderem ajudar alguém, primeiramente vocês têm que ser perfeito, você tem que ter se equilibrado, você tem que ser bem energizado, bem espiritualizado, bem forte, porque vocês serão assediados por todos os obsessores que aqueles seus clientes estão trazendo para você. E não fique pensando, mas eu trabalho em casa, então fica tudo fácil. Não fica não. Os obsessores espirituais não precisam estar perto para pular em cima de você. Basta simplesmente um pensamento e ele já pula, entendeu? Então vocês têm que estar preparados com tudo isso. Tem que saber lidar com a carga negativa espiritual que existe, né? Então, é assim, é com esse que eu quero deixar vocês para refletir um pouco sobre. Um grande abraço, muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Se deu, dá um like, você vai me ajudar simplesmente a deixar o canal crescer um pouco. Agradeço, um abraço.